Oi, meu nome é Santília e hoje vamos refletir sobre as narrativas e como funciona o pensamento e o maior problema de toda a civilização. Quando vamos buscar a raiz de todos os problemas, encontramos um princípio: é a expressão de um fato. Quando você vai passar a sua mensagem, a palavra, aí está o grande problema. Porque cada um tem a sua interpretação, dependendo de sua realidade, que não é uma coisa só. Realidade é um convívio com um multiverso de outras realidades. E qualquer fala. Vamos ver aqui. Quando falamos alguma coisa para a pessoa entender e ela volta com a gente o entendimento, ela entendeu, né? Mas não bem assim. Olha, vamos fazer aqui um gráfico. Aqui, ela entendeu. Sim, né? Mas ao mesmo tempo, tem uma margem de não, que vai ser processado da mesma forma na cabeça dela. Mas ao mesmo tempo também, talvez sim, talvez não. Vão ser as perguntas que vão ficar ecoando, pois aquilo lá vai se transmitir. E aí vem outros fatores. E um pensamento não é uma coisa oca, ela é uma probabilidade, parece até uma célula, que a gente coloca a circulação disso. É assim que funciona. E aqui é um viés muito importante, porque quando passamos a mensagem, não nos atentamos a como isso não somente reverbera no outro, mas sim a esse gráfico aqui. Esse sim, esse não tem uma probabilidade, uma equação que vai fazer aqui na cabeça de compreendimento. E aí entra uma coisa muito importante. Tendo isso em vista, o entendimento é um pico entre um processamento, entendi, não entendi, opa, sei lá o que, sei lá o que lá. É assim que funciona. E isso acontece em todo o espaçamento da sua massa cinzenta. Aí existe a divisão da realidade, pois a pessoa que fala tem isso daqui. O entendimento em si é uma informação que ecoa, como se podemos classificar como essa estrutura. Tendo isso em vista, temos, temos milhões desses que vão ecoar para o nosso cérebro. Temos milhões desses da pessoa que passa, a pessoa que recebe. E eles já se transformam em outros, com fatores diferentes, com ângulos diferentes. E aí que tá a coisa complexa da linguagem, a expressar o que está dentro de você para o mundo. Porque muitas das vezes junta isso, o receptor, com uma informação que tem a ver com a sua realidade. E as duas se complementam, o que não é para ser. Porque uma informação como essa vem junto com a interpretação da realidade do que a repassa. E aí a gente vai tendo choques culturais em menor escala, que vai fazendo um efeito dominó por toda a sociedade. Daí que surgem os grandes turbulentos. Falamos com sentimento e isso vira uma bola de neve.
Ok. E aí entra as narrativas. Existe uma verdade absoluta? Não. Podemos dizer é, podemos dizer que a vida é como uma montanha. A realidade são as trilhas das pessoas que estão na vida para subi-la. Podemos concordar que nisso podemos subir reto, mudar os ângulos ou formas diferentes de fazer o mesmo caminho para chegar até o topo da montanha. Nisso também temos os lados dessa montanha. Temos o lado da frente, os lados laterais, o de trás. Cada um sobe à sua maneira, do seu jeito. Nisso, as narrativas da história ficam comprimidas a o caminho que a pessoa fez, a trajetória, ou o caminho que aquele grupo, aquela trajetória fez, os seus, suas batidas entre a realidade um do outro. Daí surge problemas, porque todo mundo interpreta o que está vivendo como absoluto, pois tem uma sequência na sua existência. O que está acontecendo é o que você está interpretando, mas isso não é verdade. O que está acontecendo é o, faz parte do caminho que você escolheu e do que você está interpretando. Isso não diz respeito a que em si a realidade seja isso, mas que isso seja uma coisa tão pequena e minuciosa. E aí que tá, percebemos como o nosso entendimento é só uma partezinha. Então as narrativas sociais, globais, existenciais, e as, todas que existirem, entram neste princípio. Elas, elas se consolidam, elas barram umas nas outras. E aí temos as mais importantes, né? Que vão influenciando a nossa vida, que é um ciclo bem bonitinho assim, ó. Opa! As econômicas, as políticas econômicas. Aqui entramos com o capitalismo, o socialismo, o anarquismo, o comunismo. Seria comunismo aqui? Sim. Pois bem, todas elas fazem parte de uma narrativa da sociedade. Elas são uma peça de um mesmo quebra-cabeça. E quando pegamos uma para a gente, excluímos a outra. E quando há uma exclusão de uma parte da realidade, o que acontece? Há um derramamento da montanha, que é a vida. Há uma exclusão do todo. Não podemos acatar para nós um percentual do que é, porque eles se complementam, porque fazem parte de uma coisa só, que é a subida. Então a grande questão não é a forma que você sobe, é entender que você está subindo por um lado, compreender que o outro vai subir por um outro lado, o seu lado vai ter um compreendimento diferente para ele, porque são caminhos diferentes, de maneiras diferentes, mas que eles se complementam porque todos estão chegando a algum lugar de alguma forma. Não importa se seja por essa coisa assim diferente, meio macabra. Devemos compreender a verdade por trás de cada narrativa.
porque elas são um fenômeno que na realidade foram feitas, cada uma para abrigar uma questão humana, para a pessoa haver uma identificação. E isso é uma coisa muito triste, porque captamos um lado de uma questão imensa. E quando isso acontece, excluímos o outro. E é aí que gera os principais conflitos. Porque quando algo não é visto ou é desclassificado sem um compreendimento, isso se torna uma sombra. Isso se torna um percalço desnecessário. Começa nas simples coisas do nosso cotidiano, nas nossas narrativas interiores, que acatamos como verdades absolutas. Por isso temos que estar sempre nos moldurando para nos tornarmos melhores do que elas, entender que vivemos em um verso de um multiverso. A realidade é isso, no agora, não é? E isso é um conceito que eu explico daqui a pouco. Este é o importante. Compreender e entendermos o que essa narrativa também nos traz. Porque agora eu estou falando em um quesito político, mas existem diversos quesitos, existem os espirituais, existem os no quesito de gênero. Quantos mais machismo e feminismo, quando também são duas peças no mesmo quebra-cabeça? E isso, eu estou falando do que acontece na realidade, e esses princípios aqui, feminino, o machismo e o feminismo, isso aqui já é estratégia de manipulação social. Porque se a sociedade está dividida entre o que é certo e o que é errado, ela não vai olhar por um âmbito maior, sair da caixinha, porque ela vai ficar entre essas coisas ou entre coisas alternativas. E aí entra a identificação, o ego, as coisas mais do que sentimos que não tem de ser de tal forma, porque assim eu vejo o meu lado, olha isso e tudo mais. E aí já entra na parte pessoal, né? E não resolve o problema em si, que muitas das vezes, não, que isso aqui vem de uma fonte que, olha que incrível, buscamos no externo novamente e está no interior. Essas complexidades vêm da falta da busca de entender este eu em si. E aí vai para um quesito maior que a sociedade. Não há este questionamento. E aí começa um rebuliço. Autoconhecimento. Anota isso. É isso que temos que sempre estar, toda vez que refletimos sobre nós mesmos, estamos tendo uma ação de autoconhecimento, que é questionar a nós, as nossas narrativas. Ok. Agora eu estou explicando um multiverso. Cada ser humano aqui, com as suas percepções do que é verdade e do que é mentira, tem o seu universo. Todo mundo é uma mescla dessa consciência, dessa inteligência, essa motriz que gera a vida. E nós estamos juntos em uma esfera, em uma biosfera. Tudo tem essa inteligência, desde deste vidro, a mim, a você. Essa inteligência moldurada por um padrão de estrutura
tem energia e informação também. Carrega um código. Esse código define a sua realidade. Mas antes de falar de coisas não ânimas, vamos falar de nós. Eu tenho o meu universo, você tem o seu, e convivemos junto, e esse é o multiverso. É as nossas conexões conosco. Opa! Daí que vem. Cada cabecinha com a sua realidade. Que todas se formam um multiverso. Porque a realidade, quando pensamos, parece algo estruturado. Mas na realidade é algo tão maleável, moldável, circunstancial, que para mim realidade é mais como uma simulação do que o que a gente pensa de algo concreto, tudo igual. Não é. E para entender isso, temos que entender a fonte de tudo isso, porque, afinal, começa no mundo atômico. Mas só guarde essa informação porque isso já é conversa para outro vídeo. Bom, aqui compreendemos as tais das narrativas. E a questão de juntarmos a uma e oprimirmos a outra. Então, quando somos machistas ou feministas, ou sei lá o que for, estamos seguindo uma perspectiva da montanha. E é aí que tá. Respeitar e entender que é tudo uma colapsagem de paradoxos. Por isso temos que tomar muito cuidado. Porque no último vídeo eu falei da narrativa de sucesso. Que isso está encorpado na mídia hoje em dia. Todo mundo agora busca incessantemente o sucesso. Mas o que é isso? Temos que ir mais a fundo, porque na realidade isso é uma narrativa para que a gente compre este mercado, que a partir disso vamos conseguir sobreviver. Então temos que ser autossustentáveis em máquinas. Mas isso é uma mentira, tá vendo? Só uma narrativa. Vou colocar um videozinho aqui bem interessante. As narrativas estão nas músicas, estão nas nossas identidades, estão das pequenas coisas da nossa vida até as maiores. Por isso temos que nos desfazer de tudo e nos vermos como vazios. E aí vem uma coisa muito importante: dar espaço ao vazio da nossa mente. Todos nós temos essa vozinha que está conversando conosco. Silencie, se auto-observe. É importante o momento de pausa para conectar tudo isso e para questionar. Toda vez que algo vira um senso comum, é uma narrativa sendo vendida por alguém e sendo comprada pela população. Guarde isso com sabedoria. Toda vez que você vê demais uma informação sendo vinculada, tem alguma coisa acontecendo. E é uma questão aqui na humanidade. Vivemos eras. Então, assim, enquanto um grupo é de tal forma, em algum momento ele vai ter que ser o seu inverso. Estamos falando aqui da manipulação da sociedade. Porque aí o que acontece? Um grupo dominante ou marginalizado. Se em uma era ele é dominante ou marginalizado, na outra vai ser o contrário disso. E isso vai ficar se refletindo e se refazendo. Porque assim se mantém o poder. Assim se mantém vários sensos, tipo, os marginalizados. Agora já não são marginalizados, senso de vitória. Aí muda as perspectivas e a narrativa da história.
as informações se molduram diferente. Então, aí há uma turbulência de informação. Mas aí tudo isso oculta quem organiza as peças, percebe? Que o problema não está se a narrativa de um grupo marginalizado é verdade, é mentira, e depois ele teve um senso de consciência, agora já não é mais marginalizado, e o jogo virou. E sim que tem um porquê socioeconômico de estruturalização para isso acontecer, sacou? E tudo isso a gente percebe só observando bem atentamente o que está acontecendo e o que acontece pela sociedade. Tem pessoas que não vão gostar do que eu estou falando aqui. Um porquê disso é porque já fez parte da sua narrativa pessoal, do que você acredita como ideal. Mas em um outro vídeo, acredito, eu explico. Ideologia é um complexo da perfeição da realidade. E o que nos incomoda é exatamente o que devemos observar em nós mesmos. De onde isso surge? Isso aqui que eu falei vai te ajudar em todos os âmbitos da tua vida. Todos. Porque é assim que funciona. Acatamos algo para nós e aquilo se torna uma verdade. Mas a verdade deve ser moldurada. Olha só, até argumentos. Olha como que a verdade ela é tão maleável. Às vezes nem certos estamos, mas a forma de comunicação e o argumento que a gente utiliza proeminentemente faz com que aquilo se torne um fato. Isso é utilizado por pessoas, por politicagem, por muito mais. Veja como ela se molda ao que acreditamos, gostaríamos de acreditar. E é por isso que eu te digo, dê espaço ao vazio para observar. Não para se estender e tomar como fato algo. Porque, como eu disse, fato também é só uma narrativa, um lado da montanha, forma de subir. A verdade absoluta seria a completude de tudo isso. Só que isso já é um plano que no mundo que vivemos, que é o mundo 3D, não alcançamos. Pois isso depende da gente, uma coisa que vai muito além. E se chegássemos a essa absoluta, não olharíamos com olhos de ilusão, mas pela integridade. E aí que tá, ainda não chegamos. Tantas coisas que vocês amam. As canções que dão um propósito e alegria à sua vida. Quando você tinha 15 anos, você se revelava ouvindo minha música. Você conhece essa música? E essa canção não foi escrita com uma guitarra distorcida. Não. Eu a criei aqui, no piano, em algum momento. Eu não acredito. Que bom, porque a verdadeira mensagem não era pra você. Então é melhor você só sorrir, dançar e curtir a melodia. Porque esse velho feio aqui, eu sou a voz da sua geração. Dos seus avós, seus pais e dos jovens que vieram depois de você. I love rock and roll. Drop another dime in the jukebox, baby. Olha só pra você. Tudo que você esperava
Tudo que você sonhava fazer parte foi tudo fabricado. A sua arte, sua escrita, sua cultura é a casca das ambições de outros homens. Ambição muito além da sua compreensão. Isso é engraçado pra você. Bom, é um pouquinho engraçado. Você não acha? Um ponto importante a ser destacar. Toda vez que algo está sendo jogado no cotidiano, toda vez que algo está sendo jogado no que for, nas coisas mais sublimes desse sistema social, ela está mostrando algo, porque está sendo vendida, e ocultando algo. E agora vivemos em um mundo de informações. Já aí entra um petisco, principalmente para pessoas sábias, para pessoas inteligentes. A informação parece o ápice, mas o mais importante é o espaço, que nem o espaço do nascer ao morrer, o espaço do vazio ao tornar a ser. A informação deve vir e deve ficar surtindo em nós. E aí temos muitas informações que abrangem as nossas narrativas existenciais. E acolhemos, porque tem lógica. É o que eu falei. A verdade de cada um. Cada coisa tem a sua lógica, porque tem o seu comprimento do passo até chegar aonde está. E não que seja falsa essa lógica, mas é uma lógica incompleta do que o todo se é. Então, neste mundo de informações que estamos, o mais importante não é termos conhecimento, mas sim pararmos de seguir as informações, as redes. Darmos espaço ao interior, à introspecção, para analisar esse surtimento e tudo que vai vir a ser com isso, na gente, tendo noção de que isso é uma parte minuciosa da informação. A coisa mais importante, pessoal, está aqui. Quando chegamos em um ponto em que esbarramos com uma outra perspectiva, acaba vendo o declínio daquela realidade absoluta, pois ela não é absoluta, mas para nós é. Por isso temos que trabalhar isso, nada é absoluto. Ok. E a partir deste ponto, existe uma coisa que é pior do que o declínio do que pensávamos, que é a reverberação disso no que vamos fazer no nosso ambiente. Porque a partir de sentirmos, talvez, vamos dizer assim, oprimidos se a nossa verdade não é vista, ou como atuamos com esse caos na nossa realidade? Expurgando o caos. Ao mesmo tempo que o caos é a fonte da vida, isso vai originar outras coisas, devemos observar o que estamos fazendo com isso, pois existem também as regras, até mesmo para o caos, que o caos é a maior ordem, né? Parando para pensar aqui, porque entram muitas coisas no que eu estou dizendo, mas nesse sentido, vemos que é uma ordem natural, porque quando você tem a quebra desse paradoxo, é o que naturalmente vai acontecer, você expurgar, e daí surgem as manipulações, os maltratos, guerras por ideologias, principalmente religiosas.
Mas vamos falar de um quesito mais pessoal mesmo, das nossas vivências cotidianas. Quando deparamos com isso, por exemplo, sinto eu que vai ter pessoas que vão estar se deparando com isso agora e tendo subindo alguma coisa. É este o momento de dar espaço ao vazio. O caos proporciona vazio. Se acolhemos esse vazio, sabemos lidar para que isso não oscile em uma criação de algo que vai densificar coisas ruins, porque a nossa reverberação a partir disso pode ser conflito, que nem muito acontece hoje em dia nos diálogos, a esquerda, a direita, aí briga e quebra pau e universidade e tudo mais. Mas, no fundo de tudo isso, são as oscilações acontecendo ali, eles estão tentando acatar narrativas e não estão sabendo dar espaço ao vazio. O principal é que não devemos, quando vemos essa quebra, que ela vai acontecer, ficarmos presos ao nosso pré-conceito sobre algo e ao nosso sentir, afinal foi este o caminho que a gente fez, então não tem como ser diferente, mas tem. É o que eu expliquei. Então não devemos desprender. E não devemos acatar as coisas dos outros. É entender que aquilo ali também é narrativa. Estarmos presentes e adentrarmos no vazio para ver mais externamente o que está acontecendo. Este foi o meu último conselho. E é isso. Se alguém mais tiver algo a dizer aí a respeito dessas oscilações em como revê-las, fique à vontade para comunicar. Afinal, aqui é um espaço virtual para conexões mais do que tudo. Me ajuda aí no engajamento, você sabe como. Antes de mais nada, eu quero que você tire um tempo para si mesmo, mas de verdade, para refletir sobre toda a sua vida. A crise existencial não deve ser uma crise, deve ser um colapso do velho ao novo, deve ser um afloramento bom. Mas um nome mais comum é crise. Não leve para o lado negativo, mas pense sobre tudo isso. Reverbere em si. É isso que eu desejo. Comente alguma coisa também. Ajuda um pouquinho a mim. Bom, foi isso que eu quis passar. Até o próximo agora.